Olá, sou Lameque Oliveira, trabalho na Diferencial TI, dentre outras coisas, ajudando pessoas e empresas a libertarem o máximo do potencial produtivo delas usando soluções como o Gira. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco do Gira Software. Um grande erro, um grande engano é as pessoas pensarem que o Gira Software é apenas para times de desenvolvimento de software ou times que trabalham com codificação, times de teste. Não! Mesmo que você não vá construir um aplicativo, faz muito sentido você usar o Gira Software no seu contexto se você quer tornar os seus processos mais ágeis. Ele permite que você rode uma metodologia ágil como Kanban, Scrum ou Lean dentro da tua empresa. E hoje eu vou te conduzir pelo Gira Software e como que ele pode ajudar a tua empresa. Vamos dar uma olhada nisso aqui junto? Eu vou compartilhar minha tela com você para a gente ver como é que o Gira Software pode te ajudar. Calma, não se assuste. Que tela é essa, Lameque? Pelo amor de Deus, me socorre. Que tela é essa? Então, presta atenção aqui que eu te ajudo, tá? Presta bem atenção aqui. Isso aqui são contextos de trabalho. Eu criei um time chamado Grifinória, criei um time chamado Corvinal, criei um time chamado Sonserina. Eu fui bem genérico de nomes, porque qualquer time, presta atenção, qualquer time pode usar isso aqui, tá? Qualquer um mesmo pode usar isso aqui. Então eu tenho esse time aqui, Grifinória, que é um time que trabalha com metodologia Kanban. E eu tenho o time Ravenclaw e o Slytherin que trabalham com metodologia Scrum, tá? A gente vai ver um pouco disso aqui já já, tá? E se você não sabe o que é Kanban ou Scrum, não precisa se assustar, eu deixei dois links na descrição que explicam o que são essas metodologias ágeis, tá? Mas vamos começar olhando o Kanban, que é algo mais comum. Então eu vou no quadro ali do time da Grifinória e vou ver o quadro Kanban deles, as tarefas que aquele time tem para entregar. O que é que está combinado para eles entregarem? Então eu estou aqui no quadro Kanban do time Grifinória e as ações, as etapas do processo desse time são 4. Selecionado para desenvolvimento, em andamento, em revisão e itens concluídos. Eu poderia ter mais etapas? Poderia ter N etapas aqui dentro, poderia ter apenas 2. É tudo muito configurável, você define as colunas. E aqui eu tenho aqui acelerar, o que é mais importante. É o que é mais importante, isso aqui precisa sair primeiro. Então eu tenho corrigir o erro da Nimbus, que está em revisão. Vou clicar aqui para dar uma olhada nos detalhes. Você clica, ele abre o card e os detalhes dessa atividade. Está aqui o card. Eu posso adicionar mais informações, por exemplo, passos para reproduzir o erro. 1, x, 2, clicar em y e você vai detalhando. Você pode colocar observações e você vai escrevendo. Você vai colocando todo o contexto de atividade aqui dentro, assim como você pode interagir com o time. Olha, o Lameck falou que corrigiu o cabo da Nimbus 2000 e ela está pronta para voo. E diz quais foram os testes que ele escreveu. Aí você vai, @Felipe, peço a gentileza de fazer o primeiro teste de voo. Quando eu faço isso aqui, o Felipe é notificado. Chega no celular do Felipe uma notificação, chega no e-mail dele e chega num sininho que está aqui embaixo que aparece a notificação, beleza? Assim fica muito fácil para o Felipe acompanhar o que tem para fazer. Aí o Felipe foi lá, revisou e ele fecha, ele concluiu a atividade. Nesse exato momento, pergunta-se mais informações. Como é que ele concluiu? Qual foi o tempo gasto? E o que é que ele fez? Ele pode documentar os resultados do teste dele. Todas essas telas são muito configuráveis. É totalmente possível você definir, criar novos campos, brincar bastante com isso. Se voltarmos lá para o nosso quadro, está aqui a Nimbus corrigida, fechada, e eu posso ir para a próxima demanda. Eu consigo filtrar as atividades. Só quero ver as minhas, eu quero ver só as atividades do Lamec. As minhas atividades é o que interessa. Pronto, está aqui. E eu vou trabalhar em encontrar a espada do Gryffindor agora. E começo a trabalhar nisso e vou movendo até concluir. Beleza? Então,
parece muito com o Trello. Se você já está acostumado a usar o Trello, é bem parecido, só que tem muito mais funcionalidade e relatórios. Relatórios e dashboards que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ah, Lamek, e se eu usar Scrum, como é que fica? Vê só, vamos para um projeto Scrum. Vamos lá no projeto. Eu estou aqui no projeto Slinter e tem aqui atividade pendente como líder de quadribol. Ah, pô, Lamek, mas qual a diferença do Scrum para o Kanban se o quadro é igual? Perceba que aqui, ó, tem os dias restantes para o teu sprint, quantos dias faltam para o teu sprint. Não só isso, você tem uma seção de backlog em que você consegue fazer a tua reunião de planning, teu planning poker lá, ou tuas estimativas com base em horas, seja você usando StoryPoint ou não, você consegue organizar o teu sprint e pegar demandas que estão em backlog, por exemplo, vou colocar aqui corrigir erro na Nimbus. Esse é o único exemplo que eu tenho, tá? E aí eu vou arrastar aqui, ó, para o sprint que eu quero. Ah, esse aqui é o próximo sprint. Eu vou deixar aqui já para o próximo sprint, já priorizada. Aí você vai apontando e definindo quantas horas. Está vendo aqui em cima? Já estão estimadas essas horas. Você já fez a reunião de planning com o teu time, já estimou. Você sabe qual é a dimensão daquele trabalho e aí você começa a trabalhar dentro do sprint ativo. Aí se surgir um erro que no meio do caminho você quer colocar, não tem problema. Você pega a atividade e arrasta para dentro do teu sprint. E ele vai perguntar: você tem certeza que você quer fazer isso? Você confirma, e isso vai gerar uma alteração de escopo dentro do teu sprint. Mas aí vamos dar uma olhada aqui na dinâmica, ele vai aparecer lá no sprint ativo agora, tá aqui a Nimbus, e ele entrou no sprint, e isso vai causar uma alteração de escopo. Beleza? Só que lembra que eu falei que, embora seja parecido com o Trello, a grande diferença é que você vai ter mais relatório são os relatórios e dashboards que vão fazer uma grande diferença no teu trabalho. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Olha esse dashboard aqui. Esse aqui é um dashboard de um time Ravenclaw que usa Scrum, tá? Não se preocupa com o que esse time faz. Pode ser um time de marketing, pode ser uma agência, pode ser um time de vendas, pode ser de qualquer coisa, tá? Mas ele usa Scrum como metodologia. E aqui faltam 9 dias para o sprint terminar, ou seja, a gente priorizou as nossas atividades, a gente colocou dentro do sprint e a gente iniciou aquele sprint e estamos trabalhando nele. Faltam 9 dias para a gente entregar o esforço que a gente se comprometeu. Sprint, aqui está o gadget de saúde do sprint. Olha, lembra da alteração de escopo que eu falei? Ele mostra quantos por cento teve de alteração de escopo. Então você sabe facilmente se aquela sprint foi impactada por alguma coisa que entrou no meio do caminho. E essas barrinhas aqui, ó, azul, amarelo e verde, elas dizem quanto de esforço tem em cada fase. Azul para fazer, amarelo em andamento, verde feito. Passou-se 1% do tempo dessa sprint e a gente já concluiu 11%. Tá ótimo o número. Se eu tivesse 50% do tempo decorrido e tivesse apenas 20% das atividades completas, já poderia dizer, provavelmente nesse sprint eu vou atrasar. Aqui está o burn down, ó, o time comprometido com o esforço de entregar 68 pontos. Já desceu aqui que eu entreguei e subiu mais um pouquinho porque eu adicionei algo fora de escopo. Então você pode ir vendo a timeline ao longo do tempo. O vermelhinho é tua entrega baixando. Então eu me comprometi com 68 pontos para entregar story points. Pode ser story point, pode ser hora. E à medida que eu vou trabalhando, esse ponto vai baixando aqui e eu vou tendo se ele está dentro da diretriz ou não. Se a linha vermelha, com o passar dos dias, estiver acima da diretriz da linha cinza, quer dizer que eu estou atrasado na minha entrega. Você também pode ver o tempo médio que as demandas passam no status. Por exemplo, nesse período aqui, passava-se 349 horas na fase de para fazer. Poxa, é muito tempo para se parado na fila esperando alguma coisa. Nesse dia aqui já caiu. Você pode olhar isso mensal, você pode olhar isso semanal, você pode olhar isso no horizonte que você quiser. O que vai te ajudar a entender em que fase do teu processo demora mais. Eu vou te mostrar aqui um outro exemplo disso. Olha só esse exemplo aqui, ó. Tem os status novo, em execução, em testes, aberto, em revisão. E são as fases do processo de um time aqui que eu inventei. E durante o mês de março,
passou 71 horas no status novo. Então, o Ravenclaw, então esses são os status aqui do time da Sonserina. Então, esse time, ó, passou 71 horas, na média, as demandas no status novo. Puxa, é muito tempo. É, em testes, ficou com 54 horas. Em execução, ficou 11 horas. Então, poxa, a execução é até rápida se a gente compara com o tempo que as coisas ficam no novo. Então, meu problema não é necessariamente de entrega, mas o meu problema é de vazão. Meu problema não é de desenvolver as coisas. Meu problema é que eu não tenho braço suficiente para entregar tudo nesse contexto aqui do Sonserina. Então, tem as fases aqui de pronto para revisão, de em revisão, e você consegue ir medindo ao longo do tempo quanto tempo, na média, as demandas ficam em cada coluna. Existem diversas outras informações muito interessantes para se extrair do Gira, como, por exemplo, quantas demandas tem em cada fase do teu processo. Então, eu tenho 10 itens pendentes e 3 em andamento. Ah, eu quero ver quantos eu tenho para revisão. Não tem problema, é só ter uma fase de revisão e você vê quantos itens tem dentro da revisão. Isso é muito bom para heads de times que querem acompanhar como é que está a vazão daquele time, em que fase as coisas estão gargalando. Lembra que eu falei que a grande diferença do Gira para o Trello é que ele tem muito mais automação e muito mais relatório? Então você pode ter várias automações dentro dele, automatizar parte do teu processo e vários relatórios. Por exemplo, gráfico de velocidade, onde eu consigo dizer do tanto que meu time se comprometeu a entregar naquele período, quantos por cento ele de fato entregou. E você consegue ter essa informação em tela. Exemplo, das uma semana, 3 dias e 6 horas de trabalho, quase 70 horas que eu me comprometi, eu entreguei 100% delas. Você pode ir acompanhando como é que está, sprint a sprint, a vazão daquele time, a entrega daquele time, se ele está conseguindo entregar aquilo que ele se compromete. Para fechar, os dashboards do Gira, eles são extremamente configuráveis. Eu coloquei aqui inventando como se fosse o onboarding de uma empresa nova, de um cliente novo, e eu vejo exatamente como é que estão as fases de itens pendentes, itens em andamentos e itens já concluídos de um cliente novo que entrou. Então, entrou um cliente novo e eu tenho todo um processo de controle de coisas que precisam ser feitas na entrada desse cliente. Quem faz isso? Empresa de contabilidade, empresa de TI, empresa de advocacia. Quando você vai oferecer seu serviço, você tem um processo de onboarding. Então, dá para controlar aqui, inclusive com calendário, vendo quando é que vai sair cada versão do produto. E se você está curioso para saber mais features, ver mais features sobre o Gira Software, eu te recomendo se inscrever aqui, porque periodicamente eu vou soltar demos de features, tá? E se você não sabe nada sobre Kanban ou Scrum e quer aprender um pouco mais sobre metodologia ágil, eu te recomendo os links que estão aqui na descrição. A Diferencial TI tem ajudado empresas dentro e fora do Brasil a parametrizarem o Gira Software para a necessidade delas, dentro do contexto delas, e treina os seus usuários para que eles usem o máximo do Gira. Você quer saber mais? Entre em contato conosco através do link que está aparecendo aqui e também está na descrição do vídeo, ou através do meu e-mail, lamec@diferencialti.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.